ouvir a voz do Salvador. Queria pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, versículo 17. Amém? Todos abriram? Então, eu vou ler e os irmãos acompanham. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e vou-lhe ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos consistiu, bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui. Porque o Senhor cria esse momento de onde a gente vai ouvir a Tua palavra, onde o Senhor vai falar aos nossos corações, onde o Senhor vai nos confrontar, mas também onde o Senhor vai nos confortar. Muito obrigado, Deus. Quero pedir, Pai, que o Senhor mande o Espírito Santo aqui, Deus, para acalmar o coração, abrir os ouvidos e fazer com que o Espírito Santo trabalhe como tradutor da Tua palavra no coração de cada um, Pai. Quero pedir também que o Senhor me abençoe, Pai, para que eu não fale nada além do que o Senhor tem para falar essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um certo dia eu estava na faculdade, e na faculdade de administração nós temos uma matéria chamada Administração Estratégica. Ela, resumindo a matéria, a intenção da matéria é assim: pense fora da caixinha. Pensem, coloque
Tente achar uma saída para todos os problemas. Por mais difícil que pareça, não seja óbvio. Vá além. E numa dessas aulas, dessa professora, que eu a admiro muito, ela falou assim: meus queridos alunos, vocês são os líderes dessa nação. Vocês vão sair daqui, vocês vão tomar posturas, ocupar cargos que vão influenciar as pessoas. E porque vocês são líderes, vocês precisam pensar diferente das pessoas. Eu fico olhando para a vida de Paulo aqui nesse texto. Paulo está na Grécia, na sua 3ª viagem missionária. Mas ele manda chamar os presbíteros de Éfeso. Éfeso, uma igreja grande, uma cidade também grande, com alguns problemas, com muita diversidade religiosa, com muita influência de vários pensadores. E dentro disso, Paulo vai chamar os líderes daquela igreja para falar bem assim: olha, eu tenho uma coisa para falar para vocês. E essa provavelmente foi a última vez que Paulo falou com os irmãos de Éfeso, onde Paulo vai dar alguns conselhos para Éfeso. Irmãos, quem está aqui já há algum tempo, com certeza já ouviu falar isso aqui. O Aloysio fala muito isso. Nós vivemos num projeto. Nós vivemos dentro de um projeto muito além do que a nossa mentalidade vai um dia compreender. Vai muito maior do que a minha realidade, é muito maior do que as minhas vivências. Muito maior. E quando eu olho para esse texto aqui, Paulo está falando para esses irmãos de Éfeso, para os presbíteros de Éfeso, falando assim: eu preciso que vocês relembrem os irmãos de Éfeso de que eles fazem parte de um projeto. Que projeto e que importância é essa desse projeto? O projeto é a reconciliação do mundo em Cristo Jesus. Colossenses 1:20. Todas as coisas serão reconciliadas em Cristo Jesus. Depois que o homem peca, todas as coisas se corrompem. E agora o projeto é assim: a gente precisa fazer diferente. A gente precisa voltar à perfeição. E essa perfeição só é possível através do Cristo. Por isso que todas as coisas serão conciliadas e reconciliadas no Cristo. Dentro disso, Paulo vai trazer 3 propostas para a gente. A primeira é: irmãos, sejam compromissados com o projeto. Não percam o foco do projeto. Você faz parte do projeto. Todo aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus derramado na cruz faz parte do projeto. E Paulo vai falar assim no versículo 18: e quando encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo. Paulo está falando bem assim: quanto ao projeto, eu me conduzi, vocês sabem da forma como eu me conduzi. Agora ele vai falar como foi o comportamento dele no projeto, quando ele começou a entender o projeto. Em todo o tempo, desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações. Participar do projeto, a gente precisa ter essas 3 características: humildade, lágrimas e provações. O projeto é grande, vai muito além da tua vida, vai muito além da minha vida, talvez vá muito além da vida de todo mundo que está aqui. Mas ele está falando: tenha humildade, lágrimas e provações. Depois ele vai falar: pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-lo ensinar publicamente também de casa em casa.
testificando tanto para judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Irmãos, o comprometimento desse projeto de Cristo está em pregar o Evangelho, está em pregar o arrependimento, está em pregar a cruz do Calvário. É assim que vocês precisam se comportar, tendo a consciência do sacrifício que foi feito por você, do sacrifício que foi feito por mim, do sacrifício que foi feito pela humanidade, o sacrifício que foi feito pela criação como um todo, em cima da terra, dentro da água, em qualquer lugar. Nós precisamos nos comprometer perante o Evangelho com o chamado de Deus para a reconciliação de todas as coisas. E Paulo está falando, eu me comprometi dessa forma. E dessa forma, líderes de Éfeso, falem para as suas ovelhas que eles precisam também se comprometer. Irmãos, qual o nosso comprometimento no chamado de Deus para a tua vida? Qual o nosso comprometimento no projeto eterno do Cristo? Como nós estamos nos comportando quando a gente olha para a cruz e a gente está nesse momento de Páscoa e a gente vê e a gente relembra o sacrifício que foi feito por nós e como está nosso comprometimento? Mas Paulo nos dá outra coisa, irmãos de Éfeso, é o seguinte: vocês têm um mandato de Deus, Gênesis 1:28, de dominar a terra, e através da dominação da terra o Evangelho vai ser pregado, todas as criaturas saberão que eu existo. Isso é muito grande. Como disse a música, grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, e a gente nunca vai ter noção do poder e da grandeza da criação, nunca. Só que Deus fala, ei, vocês, eu estou chamando vocês para cuidar disso, ser líderes disso, exercer influência sobre isso. Só que preste atenção, vocês são privilegiados por isso, só que não vai ser fácil. Se preparem para sofrer. Essa é a segunda coisa que Paulo fala. Olha, se prepare para sofrer. Se prepare para deixar casa, se prepare para deixar amigo, se prepare para largar tudo. Fica olhando para a vida de Abraão. E eu tenho gostado muito de Abraão, porque eu tenho um amigo lá, chamado Tunganabanga. Ele é de Guiné-Bissau, meu colega de quarto. Ele está fazendo um exegese. Exegese é um conhecimento mais, uma pesquisa mais aprofundada do texto, que aí você vai no hebraico e puxa vê realmente o significado do texto, porque com a tradução a gente perde algumas coisas. E ele está fazendo em cima de Gênesis 12, a exegese. E Gênesis 12 é o chamado de Abraão. Chamado de Abraão. E eu fico pensando, o cara deixar a casa, a parentela, e seguir um projeto que ele nem sabe qual é. Que está muito além da capacidade imaginativa dele, criativa dele. E ele vai. E na caminhada, a gente lá no seminário estuda a caminhada, desde o chamado dele em Ur, até ele chegar no delta do Nilo, que é onde ele fica lá por vários anos. E a gente vai vendo que não foi fácil a caminhada de Abraão. Fretou seca, teve dificuldade. Mas olha o que o Paulo vai trazer para a gente. E agora, irmãos, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Eu sei que Deus me chamou para o projeto, e faz parte do projeto eu ir para Jerusalém, mas eu não sei o que vai me acontecer lá.
Agora, olha o que ele vai tratar. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura duas coisas: cadeias e tribulações. Meu irmão, está difícil para você? A caminhada está difícil? Então está certo, irmão. Então continua. Irmão, está fácil? Dá meia volta aí, filho. É difícil mesmo. É difícil. É árduo. O projeto é complicado. Porque dentro do projeto tem vários projetos, mini projetos. Tem o projeto I. Dentro do projeto tem o projeto I. Aí para você ver como é difícil, tudo certo, a inauguração do projeto I, sábado, Kings Kids, todo mundo se movimentando e tal. Cheio de lama lá, fui lá hoje, um monte de lama, sujeira. Difícil, é difícil mesmo. A gente vai fazer todo o projeto que a gente se envolve, naquilo que a gente tem entendido que Deus tem chamado a gente, e é sempre mais difícil, é sempre mais árduo. É isso mesmo, irmão. É isso que Paulo está falando aqui para a gente. A caminhada, ela é difícil mesmo. Ela é complicada. Porém, ele vai falar no versículo 24: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Que Paulo está falando assim: mas eu não me importo. Eu não me importo com as dificuldades, eu não me importo com os naufrágios que eu sofri, com o apedrejamento. Eu não me importo com isso, porque o que eu me importo é com o projeto de Deus, e o meu projeto é pregar o evangelho aos gentios. E se é pregar o evangelho aos gentios, é isso que me interessa, é isso que me traz alegria, é isso que me traz sentido de vida. É na dificuldade que eu vejo alegria, porque quando eu estou na dificuldade eu vejo que eu estou no caminho que Deus proporcionou para mim. É na dificuldade que eu vejo Deus falando bem assim: tu és meu, e eu te chamei para isso, e eu não vou te abandonar. E a gente pega lá em Gênesis 12, 3, fala bem assim: os que te abençoarem, eu abençoarei, e os que te amaldiçoarem, Abraão, eu amaldiçoarei. O que significa isso? E aí numa conversa informal na cozinha lá de casa, meu colega falou bem assim: Caio, aqui significa uma coisa: aquele que abençoar o escolhido do Senhor, eu vou abençoar. Só que a conotação que ele usa para abençoar é diferente da conotação que ele usa para amaldiçoar. A conotação que ele usa para amaldiçoar é muito mais forte. E aquilo ficou na minha cabeça, porque Deus não está falando aquilo só para Abraão. Deus está falando aquilo para o projeto dele. Aquele que abençoar o meu projeto, eu vou abençoar. Mas aquele que amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. E você olha para essa parte e fala assim: isso aqui é uma cobrança. Irmão, não é não. Quem está dentro do projeto, quem está no perrengue do projeto, isso aqui é uma palavra de conforto para o meu coração e para o seu coração. Isso significa que Deus não abandona aqueles que dizem sim para o projeto. Irmãos, valeu, vendo? Irmãos, você tem sofrido no projeto? Você tem penado no projeto? Como você tem se comportado quanto aos sofrimentos que chegam até você no projeto? Por último,
versículo 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos servirão para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. E o versículo 35 fala: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer o necessitado e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Trabalhando assim, trabalhando com comprometimento, trabalhando no sofrimento. Paulo fala, eu me recordo da palavra do Senhor Jesus, porque é melhor dar do que receber. Irmãos, sexta-feira, estava numa célula. E a gente estava conversando lá sobre Filipenses 4, versículo 18, se eu não me engano, que foi pregado domingo passado, pelo pastor Luiz. E lá também fala disso. Quando a gente estava conversando lá, eu não falei nada lá, porque eu estava preparando o sermão de hoje mesmo. Eu estava vendo muita ligação e aquilo foi me chamando a atenção e eu fui pesquisando. E eu achei legal porque eu fico ouvindo, né? E é aquele grupo lá, dificuldade, porque eu tenho dificuldade de dar dinheiro. Porque eu tenho dificuldade de dar tempo. Eu tenho dificuldade disso aqui, porque eu preciso focar nisso aqui, porque eu quero casar. Por sinal, abrindo parênteses aqui, viu? Vou contar um segredo para vocês. Eu mudei de ideia do casamento lá, entendeu? Realmente é importante casar. A gente vai, entendeu? Não estou falando que eu vou casar esse ano, tá? Estou falando que a gente vai chegar esse dia, né? Mas vai chegar. E aí alguém falando lá, não, porque eu preciso juntar dinheiro para casar, porque tem que ter casa, tem que ter não sei o quê, né? Cara, esse texto veio na hora assim na minha cabeça, na hora. Porque a palavra é assim, não cobiçais, nem ouro nem prata, nem veste. Eu lembro daquela passagem lá em Atos, no comecinho de Atos, acho que capítulo 3, que o mendigo está lá e fala assim, aí Pedro chega para ele, o que é que tu quer? Aí, não, eu quero dinheiro. Ele falou, cara, eu não tenho dinheiro. Eu tenho o Senhor Jesus Cristo. E era isso que a gente precisa. A gente fica discutindo quantas horas a gente vai dar para o projeto I. A gente fica discutindo quantas horas eu vou dar para o amor próximo. Meu irmão, Paulo nos ensina, só dê uma coisa, tudo. Dê tudo para o projeto. Entregue tudo. O Senhor Deus entregou tudo. Jesus entregou tudo. Aí a gente está discutindo o que a gente vai dar. Se a gente vai dar R$10, 20, a gente fica discutindo quanto de dízimo a gente vai dar. O Senhor Deus deu tudo para o projeto dele de reconciliação. Ele pegou seu único filho e falou, esse é o meu filho e eu vou dar ele para o projeto. E eu fico pensando assim, gente, isso aqui é uma imaginação na minha cabeça, não vai falar que eu tirei isso da Bíblia. Mas eu fico pensando assim, Deus olhando para a humanidade caída, lá em Gênesis 11,
lá de Babel, e os homens criando a proposta do homem para a humanidade, lá em Babel, em Gênesis 11. E eu fico olhando para aqui, e Deus olhando para aqui, e falando assim, meu Deus, onde esses caras estão indo? Os caras estão criando seguranças para si próprio, para eles mesmos. Aí Deus vai lá e chama Abraão e fala assim, Abraão, minha proposta para ti é confiar em mim. A minha proposta para ti, lá em Gênesis 12, é o quê? É a proposta de Deus para a humanidade. E a proposta de Deus para a humanidade é: confie em mim, e o mais eu farei. Aí Jesus olha para Deus assim e fala: cara, alguém tem que ir mesmo? Tem que ser com o derramamento de sangue? Deus fala: tem que. Aí Jesus fala: eu vou. Não tem outro jeito? Não tem. Aí Deus fala: vai, Jesus. Jesus pega e fala: eu vou. Vem. Vive como a gente. É tentado como a gente. Passa fome como a gente. Vive como a gente. Morreu como o pior de todos. E para nossa sorte, e a grande sacada do projeto, nunca foi o nascimento de Jesus, nunca foi a morte de Jesus, mas foi o Cristo ressurreto ao terceiro dia. Meus irmãos, só dê tudo, cara. Dê tudo. Esse que Paulo está nos ensinando aqui. Paulo está nos ensinando isso. E lá na frente, quando a gente tiver a idade do gentio, é bem lá na frente a idade do gentio, a gente vai poder dizer o que Paulo disse: é melhor dar do que receber. É bem melhor. É bem melhor. O sentido da vida não está em receber. O sentido da vida está no dar. O sentido da vida não está dar em teu dízimo. O sentido da vida não está dar em teu tempo, dar teu tempo. O sentido da vida não está em dar o teu filho. Lá no retiro, eu escrevi lá, né? Sobre a tua palavra eu deixo e vou. Depois todo mundo foi embora, meu pai foi lá. Eu não sabia não, mas mandaram uma foto para mim. Escreveram bem assim: sobre a tua palavra eu devolvo o meu filho para ti. Meu pai entendeu o projeto. Uma parte. Porque o filho é uma parte do projeto. Eu não sou tudo. Ele deu uma parte. Irmão, vamos dar tudo. Vamos dar tudo. É perrengue? É. Mas dê tudo. Dê tudo, porque é melhor dar tudo. É gostoso pra caramba dar tudo. Sabe? Quando eu tô aqui assim, eu fico, caraca. Sabe? Quando eu pego o meu ônibus assim para ir para Ariquemes todo final de semana, chega lá, em vez de dormir, ficar fazendo visita, discipulado, estudando para dar aula de manhã, de noite. Eu fico, meu Deus do céu, tá difícil, estou cansado, eu preciso descansar. Mas quando eu chego no púlpito, cara, falo bem assim, caramba, eu já recebi muito, velho, da Gileade. Eu já recebi muito de conviver com vocês. Eu já convivi muito do conforto da minha casa. E agora eu preciso dar, porque é melhor dar. É difícil, mas é melhor dar. É melhor dar. O Cristo ressurreto, ao terceiro dia, deu tudo por nós. Deu tudo. O sangue foi derramado. Eu continuo pregando 30 minutos.
No meu cronômetro, deu 29. Então eu tenho 1 minuto. E eu vou falar uma coisa. A minha professora, ela acertou. Ela acertou. Realmente, nós somos a liderança do futuro. Nós somos. E ela falou isso para uma classe de 8 pessoas. Ela só errou na quantidade, irmão. Que Deus está convidando você para o projeto. E Ele vai convidar amanhã. Ele vai convidar depois de amanhã. A proposta é simples. Que a gente viva comprometido com o Evangelho. Que a gente sofra com o Evangelho. E que se a gente se entregue completamente ao projeto de reconciliação de todas as coisas. Só isso. Simples. Se você é um funcionário público, dê por completo. Se você é da iniciativa privada, dê por completo. Porque o mandato cultural é: dominai sobre todas as coisas da terra. Que Deus abençoe vocês. Já deu os meus 30 minutos. Que a misericórdia esteja com vocês. E até a próxima. Amém?